It's one small step for man, one giant leap for mankind. That's beautiful, Daniel. Você fala inglês? Teoricamente, existem duas opções de resposta para essa pergunta: sim ou não. Muitas pessoas vão responder que sim, que já atingiram a fluência desejada, se é que isso é possível, e outras pessoas vão responder não, não tão bem quanto eu gostaria. Não, estudei por vários anos e não consigo falar, não entendo o que as pessoas dizem. Eu até entendo muito bem, mas eu não consigo me comunicar como eu gostaria. Eu já estudei tantos anos, já comecei o livro 1 tantas vezes e não consigo falar inglês. É com este grupo de pessoas, com o segundo grupo, que eu gostaria de conversar um pouco mais hoje. Bem, eu falo inglês fluentemente e me dedico diariamente a colaborar para que outras pessoas atinjam o tão desejado nível de fluência, se é que isso é possível, né? Eu estudo inglês há muitos anos, mais do que eu gosto de admitir, e ainda não atingi o meu nível desejado de fluência. Creio que isso não seja possível, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprofundar e mais a gente quer saber, enfim. Mas nessa minha caminhada dos estudos da língua inglesa, existe um linguista, Sr. Jeremy Harmer, um linguista britânico que eu sigo e leio os livros, ele escreve materiais de aprofundamento profissional para professores de língua inglesa, e um dos livros mais famosos dele, ele diz que não se sabe ao certo como se aprende uma língua estrangeira, ou uma língua em si. Isso é um balde de água fria, né, para quem está no caminho de aprender a como se ensina. No entanto, apesar de a gente não saber exatamente como as pessoas aprendem a língua, a gente sabe como as pessoas não aprendem. Existem alguns fatores nessa jornada do aprendizado de uma língua que não colaboram muito para que o aluno chegue com tranquilidade e sucesso ao seu objetivo mais rapidamente. E um desses pontos é a questão de que se joga muito com o medo e a vergonha de se falar uma segunda língua. Esse é um dos pontos principais que, no meu ponto de vista, prejudicam o andamento da pessoa no seu desenvolvimento da língua. E eu vou falar um pouco sobre esses dois aspectos hoje com vocês. Apesar de a gente não saber como as pessoas aprendem a língua, eu sei como eu aprendi a língua inglesa. E como que foi que eu aprendi a língua inglesa? Nos meus 17, 18 anos, eu caí de paraquedas num curso técnico em secretariado e na grade curricular daquele curso existia uma disciplina de língua inglesa. E eu simplesmente me apaixonei pela língua, eu não tinha tido antes contato com o estudo, né, do inglês em escolas de idiomas, somente na escola regular, e eu simplesmente me apaixonei. Eu ficava encantada com a professora falando a língua, com o tipo de palavra que soava como música nos meus ouvidos. Eu simplesmente queria adquirir aquele conteúdo para mim também. Eu também queria falar daquela maneira. Eu queria me comunicar com eles, com a professora, ou então compreender o que era passado nas atividades de áudio. Eu só queria participar. Eu queria que aquilo fosse parte de mim também. Então, o ponto principal que eu acredito que me ajudou muito a aprender a língua foi o querer aprender, muito mais do que necessidade de aprender, porque naquela época eu não tinha nenhuma demanda na minha vida que usasse, né, da língua inglesa. Então, eu simplesmente fazia as atividades pelo prazer de fazer, porque eu achava lindo. Eu achava o máximo quando eu conseguia falar uma frase, quando eu aprendia uma nova palavra. E assim eu fui caminhando, aprendendo, até que me tornei professora mais tarde. E quando fui fazer a minha primeira viagem internacional, eu já tinha certificações internacionais, enfim. Esse não é o ponto. Mas o que eu queria falar com vocês aqui hoje é essa questão da necessidade e do querer. Então, quando eu estava aprendendo a língua inglesa, eu queria que ela fosse parte de mim. E quando eu atendo pessoas hoje que estão na sua busca aí de aprimoramento da língua, eu escuto muito a palavra eu preciso. Eu preciso porque eu vou ter uma entrevista de emprego, eu preciso porque eu vou viajar. Não que a gente deva deixar as nossas demandas de lado da vida, né, gente? Mas a gente precisa fazer uma reflexão sobre: eu de fato quero aprender a língua inglesa ou eu estou estudando a língua inglesa porque eu preciso?
porque existe um abismo de significados aí entre esses dois verbos que a gente precisa sempre estar de olho e ver se de fato a gente quer aquilo a que a gente está se dedicando ou se a gente está fazendo simplesmente pela necessidade, né, externa e não é uma coisa de dentro. Enfim. Nesse aspecto, existem dois momentos, né? Existe o momento do estudo, na sala de aula ou em outras instâncias que a pessoa pode estudar, e existe o momento de prática fora da sala de aula. Às vezes no seu trabalho, você tem a oportunidade de conversar com alguém, você encontra um estrangeiro, enfim, ou nas suas viagens, né? Então vamos falar um pouquinho sobre este momento, quando você está em contato com alguém fora da sala de aula. O que passa pela sua cabeça quando você está conversando com alguém em inglês? Você está de fato tentando entender as palavras que são ditas, as expressões que são faladas ali naquela conversa, ou você está pensando aqui na sua cabeça: como eu não posso entender essa pessoa? Como é que pode, depois de tantos anos eu estudando, eu não consigo entendê-la? Mas que ruim que é o meu inglês. Mas que, não consigo me comunicar. E aí já parou, a pessoa já falou 3 frases e você já está fora, não acontece mais a conversa. Este é um dos pontos que eu percebo que é muito prejudicial quando a pessoa vai tentar se comunicar em língua inglesa. E está estritamente ligado à questão da vergonha de se expor. Ninguém gosta, né, gente, de passar vergonha, né? Nós somos adultos, nós sabemos o quanto é difícil. No entanto, essa questão da vergonha, ela só existe dentro da nossa cabeça. Porque a pessoa que está tentando se comunicar com você ali do outro lado, ela não está preocupada com se você sabe, se você não sabe inglês, se você já estudou 10 anos ou não. Ela quer a comunicação. E todas as pessoas deveriam se preocupar em compreender o que está sendo dito e em devolver uma resposta à altura, né? E não ficar com a sua atenção aqui na sua mente sobre o que eu já estudei, o que eu não estudei, porque quanto eu sou desgraçado, porque eu não sei falar a língua. Não! Esse é um ponto que, pense comigo, se a sua cabeça se a sua energia está toda devota a esses pensamentos, como que o pobre do seu cérebro vai conseguir te mandar as informações do que precisa ser dito na hora da conversa? Então esse é um ponto que eu gosto de chamar a atenção das pessoas. Preste atenção nos seus pensamentos ou, aliás, ignore seus pensamentos enquanto você está tentando se comunicar em inglês. Outro ponto é a questão do julgamento, né? Quando a gente está em contato com uma outra pessoa, a questão do julgamento ela atrapalha muito, porque às vezes, além de eu estar com a minha atenção aqui me julgando, eu estou julgando a outra pessoa ali fora. Vendo se a pessoa não faz erro, como é bonita a pronúncia do fulano, ou como tal pessoa fala mal num cargo superior ao meu. Gente, isso não faz sentido nenhum, não colabora na comunicação esse tipo de pensamento, esse tipo de julgamento. E é por a gente fazer esse tipo de julgamento que a gente tem medo que as pessoas nos julguem também. Então, se a gente começar a ter um pouco mais de leveza na prática da língua inglesa e tentar de fato se comunicar, sem tantos julgamentos, a gente consegue também se livrar um pouco do medo de ser julgado. Porque a gente está de fato tentando se comunicar e não ficar pensando aqui tantas coisas que não vêm ao caso no momento da interação. Ok, então, além disso, da questão da vergonha, né? Existe um outro ponto bem importante hoje em dia que são as publicidades das escolas de inglês que jogam com essa vergonha. Então tomem cuidado quando a gente vê algumas propagandas por aí que fazem pachorra do fato da pessoa não saber falar inglês. Eu acredito que a gente deve sempre, ao invés de... Tem passarinho, gente, normal. Ao invés de tentar envergonhar uma pessoa por ela não saber, a gente tem que ajudar as pessoas a terem orgulho de já estarem tentando se comunicar numa segunda língua. A gente falar um outro idioma é muito difícil, não é tão simples. Então, ao invés de criticar uma pessoa por ela não saber algumas coisas na língua, ajude essa pessoa a ter orgulho, ou você mesmo, né? Ajude-se a ter orgulho do fato de você já estar conseguindo se comunicar, mesmo que em nível mais básico, em uma segunda língua. Isso já é uma grande habilidade. Então, existe, além da questão do jogo, da vergonha, das publicidades, existem uma onda de professores, digamos assim, em redes sociais dizendo que não é necessário estudar inglês. Você não precisa estudar inglês para ser fluente. Vem aqui, eu tenho um método milagroso que você vai praticar tantas horas. Eu aprendi inglês assim. Bom,
Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu aprendi inglês estudando muito, então eu suspeito de tais pessoas e de tais métodos, porque eu não acredito que seja possível a gente aperfeiçoar nenhum tipo de habilidade na nossa vida sem o estudo. Mas eu confesso que o que a gente não deve continuar fazendo é o estudo das frases sem sentido. Isso, de fato, não é necessário que se faça. Então, assim, eu participei de aulas em um método que eu precisava dizer a frase, vou tomar um exemplo aqui para vocês. I drink tea every morning. E eu tinha que repetir essa frase tantas vezes, e em um determinado momento eu falei pro professor, mas professor, eu não tomo chá pela manhã, eu tomo café. Então, esse tipo de repetição de frases sem sentido é que faz com que estudar inglês seja algo maçante e sem conexão com a sua vida real. Esse tipo de estudo, de fato, eu concordo com algumas pessoas que ele deve ser, pelo menos, diminuído, né? Mas tudo que diz respeito à língua inglesa, quando a gente está nessa caminhada de desejo de aprender, tudo é válido, que se aprenda. Então, se eu puder dar algumas dicas para vocês, eu posso dizer que a gente, quando está aprendendo uma língua, a gente deve se dedicar a estudar a língua com curiosidade, com muita curiosidade. Tudo que tem ali com relação ao inglês me interessa. Falar quando tiver oportunidade, sempre que tiver uma oportunidade de falar sem ter vergonha, né, gente? Deixa a vergonha de lado, ignora ela. Se tiver medo, como a nossa amiga Helena diz, vai com medo mesmo. Afinal de contas, com medo, sem medo, o que importa é se a comunicação aconteceu. E você não pode perder uma oportunidade de se comunicar com alguém que fala essa língua como nativo. E lembre-se, você é a pessoa que tem a segunda língua e não a outra pessoa. Sente um pouquinho de orgulho, do que você já aprendeu. Isso vai te ajudar muito nessa caminhada da aprendizagem. E ignore o que você pensa a respeito do seu nível. Afinal de contas, quando a gente viaja, a gente não pergunta para outra pessoa, qual que é seu nível de inglês aqui? Você, pré-intermediário. Eu sou do upper intermediate, então com você eu não vou conversar. Então não faz sentido nenhum a gente ficar aqui pensando que a gente fala inglês básico, esquece tudo isso. Se tiver uma oportunidade de se comunicar, entra na conversa e se comunica da maneira que você conseguir. Quanto mais você fizer esse exercício, mais você vai perder o medo de se comunicar. Mas é necessário que você tenha coragem de começar a se comunicar sem medo. Eu gosto sempre de fazer um paralelo com aprender uma língua ou uma outra habilidade com uma criança que aprende a andar. Quando a criança vai aprender a andar, ela não fica pensando assim, olha lá meu pai como anda, põe o pé primeiro, o calcanhar, depois os dedos na frente, porque senão vai ficar feia a caminhada. Não, o que a criança faz? Levanta-se, tenta andar, dá alguns passos, cai algumas vezes, depois chora um pouquinho, se levanta de novo. Algumas vezes não, já anda de fato de primeira. A criança, ela vai andando porque ela quer andar, simplesmente porque ela quer andar. E aprender uma segunda língua, gente, é como uma caminhada. A gente vai caminhando e vai aprendendo um pouco mais a cada dia, e vai tendo mais curiosidade, vai se soltando um pouco mais, vai se expondo um pouco mais e vai tendo consegue se apropriar de mais situações que você dá conta de se comunicar com mais propriedade. E é assim, é um movimento eterno que nunca vai terminar, como eu coloquei no começo, não existe uma fluência finita desejada, sempre vai ter mais para aprender. E essa questão de se deixar levar e dar os seus pequenos passos. Esses pequenos passos é o que vai te levar a esse domínio, digamos assim, das situações que você precisa na língua inglesa. E esses passos são uma longa jornada através do vale da alegria em aprender. Are you ready?